Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar o problema do tombamento em problemas envolvendo atrito. Então, na aula de hoje, nós veremos como verificar o tombamento de corpos rígidos sujeitos a forças de atrito. Nas aulas passadas, nós limitamos nossa análise do problema de superfícies em contato com atrito seco ao problema do deslizamento. Nós não consideramos a possibilidade de tombamento do corpo rígido. Na aula de hoje, nós vamos verificar a possibilidade do corpo deslizar e tombar quando na iminência do movimento. Para isso, considere novamente um bloco homogêneo apoiado sobre uma superfície com atrito, sendo empurrado por uma força P. Assume-se que as dimensões do bloco, seu peso e a posição D em que a força é aplicada são conhecidas. O problema que se põe é determinar a magnitude da força P que causará a iminência do movimento do bloco, seja iminência de deslizamento ou iminência de tombamento. Podemos compreender melhor o problema comparando o número de incógnitas com o número de equações de equilíbrio disponíveis. Do diagrama de corpo livre, há 4 incógnitas. A força aplicada a P, que se deseja saber, a força normal N, a força de atrito F e a distância x que localiza a linha de ação de N. Como só há 3 equações de equilíbrio independentes, uma equação adicional deve ser encontrada antes de se determinar todas as incógnitas. Assumindo que o deslizamento é iminente, a equação adicional é que a força de atrito vale o seu valor limite, μ estático vezes a normal. Por outro lado, se o tombamento é iminente, então o tombamento do corpo é em torno do vértice A. Então a equação adicional é que a linha de ação da força N atua no vértice do bloco, ou seja, x igual a b sobre 2. Para cada um dos casos, eu tenho a minha quarta equação e consigo determinar todas as incógnitas do problema. Na aula passada, nós classificamos os problemas envolvendo atrito seco em 3 tipos, considerando a possibilidade de deslizamento. Essa classificação pode ser estendida para problemas incluindo a possibilidade de tombamento do corpo. Assim, nós temos, nos problemas do tipo 1, não é especificado se o movimento é iminente. O movimento pode ser de tombamento ou deslizamento. Nos problemas do tipo 2, o problema sugere que o movimento é iminente, e o tipo de movimento é conhecido, seja de deslizamento em superfícies conhecidas ou tombamento. Nos problemas do tipo 3, o problema informa que o movimento é iminente, mas não se sabe qual que é o movimento iminente, seja ele de deslizamento ou tombamento, ou em quais superfícies o deslizamento é iminente. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns problemas para ilustrar esses 3 casos de problema, envolvendo também a possibilidade de tombamento de um corpo. Nesse exercício, um homem empurra uma caixa e o exercício pergunta se a caixa se move quando a força P de 60 newtons é aplicada. Nesse primeiro exercício, o enunciado fornece o valor da força P, fornece a distância que a força P é aplicada e quer saber só se essa caixa está em equilíbrio ou não. Então, esse é um problema do tipo 1. Para determinar se esse corpo está em equilíbrio ou não, nós temos que verificar 2 coisas. Primeiro, se a caixa desliza e segundo, se a caixa tomba. Para essa análise, eu vou fazer o diagrama de corpo livre. Aqui está a força P aplicada, conhecida, o peso do bloco, a força de atrito, contrária à tendência de movimento da caixa, e aqui a força normal. E aí eu vou representar a linha de ação da força normal a uma distância x medida aqui a partir do meio da caixa. Veja que essa distância x que localiza a linha de ação da força N é medida a partir do centro de massa da caixa. Para esse corpo, eu posso escrever as 3 equações de equilíbrio. Somatório de forças em x igual a 0, F igual a 60 newtons, somatório de forças em y igual a 0, N igual a 250 newtons, somatório de momentos em relação a O, x igual a 0, 216 metros. Calculadas essas incógnitas, eu vou checar se minha caixa está em equilíbrio. Como x, 0,2 metros, é menor que 0,3,
que é metade da largura da caixa. Então eu sei com certeza que a caixa não irá tombar. Na iminência do tombamento, a força normal tem que estar agindo no vértice da caixa. E eu sei também que o máximo valor para a força de atrito é μ vezes a normal, 75 newtons. Então, como esse valor da força de atrito é menor que o valor limite, então a caixa também não irá deslizar. Portanto, quando P igual a 60 newtons, a caixa não se move, ela está em equilíbrio. Nesse exercício agora, o exercício pergunta qual que é o valor da força P que provoca o tombamento da caixa. E pergunta também o menor valor do coeficiente de atrito estático que permite o tombamento da caixa, ou seja, a caixa não vai deslizar, vai tombar. Veja que agora o exercício quer saber o valor da força P e informa que o movimento iminente é de tombamento. Portanto, se eu sei o movimento iminente e quero saber o máximo valor da força P, esse é um problema do tipo 2. Fazendo o diagrama de corpo livre agora dessa caixa, eu tenho a força P que eu quero saber, o peso da caixa, e aí a reação do chão tem que estar agindo no vértice A, porque eu quero determinar o máximo valor da força P na iminência do tombamento. Veja que quando essa caixa começa a tombar, ela vai rotacionar em torno aqui do vértice do ponto de contato com o chão. Então a reação do chão vai atuar aqui no vértice A da caixa. A normal para cima e a força de atrito no sentido contrário ao possível deslizamento da caixa. Então para a esquerda. Veja que aqui eu tenho três incógnitas, P, FA e NA. A distância horizontal entre o peso da caixa e a normal é conhecida porque o exercício falou que essa caixa está na iminência do tombamento. Três incógnitas, três equações de equilíbrio. Somatório de momentos em relação a P 83 newtons, somatório de forças em x e y, eu tiro a força de atrito e a normal. Então a força P necessária para a caixa tombar é essa força de 83 newtons. O exercício também pergunta o menor valor do coeficiente de atrito. Se eu tenho a força de atrito e a normal, o coeficiente de atrito mínimo, que permite o tombamento da caixa, μ, é a força de atrito sobre a normal, 0,33. Veja que se o coeficiente de atrito for maior que isso, a caixa de fato irá tombar. Mas se o coeficiente de atrito for menor que isso, então essa caixa vai deslizar. Nesse exercício agora, nós temos uma geladeira apoiada em duas rodinhas que estão travadas. Então a rodinha não gira, portanto tem atrito entre as rodas e o chão. O exercício fala que a geladeira pesa 600 newtons e pergunta qual que é o valor da força necessário que deve ser aplicado à geladeira para iniciar o movimento da geladeira. E o exercício também pergunta a máxima altura H que a força pode ser aplicada sem provocar o tombamento da geladeira. Então o que o exercício quer saber é o valor da força P e a altura H, que essa força pode ser aplicada para iniciar o movimento dessa geladeira sem que ela tombe. Para fazer o diagrama de corpo livre da geladeira, aqui eu vou ter o peso dela, e aí como essa geladeira está apoiada em duas rodinhas pequenas, eu só vou ter força entre a geladeira e o chão nas rodinhas. Então aqui eu tenho as duas normais e as duas forças de atrito. E aqui tem a minha força P, sendo aplicada na geladeira, que eu quero saber seu valor, e a máxima altura H que eu posso aplicar sem que a geladeira tombe. Para esse diagrama de corpo livre, eu posso escrever as equações de equilíbrio. Somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0, somatório de momentos em relação a B, por exemplo, igual a 0. E aí eu vou chegar nessas três equações de equilíbrio para a geladeira. Como o exercício quer saber a força necessária P que deve ser aplicada para a geladeira iniciar o movimento, então ele quer saber a força P para a geladeira começar a deslizar para a direita. Veja que como a geladeira é um corpo rígido, não é possível que A comece a deslizar sem B também deslizar. Então, na iminência do movimento, as duas forças de atrito em A e B valem o máximo valor possível, μ vezes a normal. Veja também que do equilíbrio de forças em Y, as duas forças normais têm que ser igual ao peso. É isso que está escrito aqui. Do equilíbrio de forças em X, P é igual às duas forças de atrito. Na iminência do movimento, cada uma dessas forças de atrito
é μ vezes a normal, μ vezes a normal. O coeficiente de atrito é igual para as duas. Então, eu vou colocar o coeficiente de atrito em evidência. 0,6 vezes a normal, AN mais BN. Mas AN mais BN eu conheço. Portanto, o valor da força P necessária para iniciar o movimento é de 360 newtons. A outra pergunta do problema é o valor da altura H, que a força P pode ser aplicada sem provocar o tombamento da geladeira. Da equação de equilíbrio de momentos, H vale essa expressão. Veja que para essa expressão, quando H é igual a zero, AN igual a BN igual a 300 newtons. À medida que H aumenta, AN diminui. Só que a força de reação normal do chão não pode ser negativa. Então, na iminência do tombamento, essa geladeira vai estar apoiada só na rodinha B. Então, essa força AN é zero. Colocando nessa expressão AN igual a zero, H tem que ser menor ou igual a 0,6 metros. Se a força P for aplicada em qualquer ponto acima disso, a geladeira tomba ao invés de deslizar. Nesse exercício agora, nós temos um guincho que é usado para mover a tora de madeira de 150 kg. E o exercício pede a maior tração no cabo para o qual a tora se mantém em repouso. O enunciado do problema fala para tratar essa tora de madeira com uma barra uniforme, portanto o peso está uniformemente distribuído ao longo da tora de madeira, então ele atua no centro da tora. Completando o diagrama de corpo livre, aqui no cabo eu vou ter a minha força de tração, e em algum ponto ao longo da tora de madeira, eu vou ter a minha força normal e a força de atrito. Veja que essa força de tração vai tentar levantar o corpo, mas como ela está inclinada, ela também vai empurrar o corpo para a esquerda. Se a tendência desse corpo é deslizar para a esquerda, então a força de atrito tem que ser para a direita para manter o equilíbrio da tora de madeira. Então aqui eu tenho todas as forças atuando na minha tora de madeira, e essa distância entre a linha de ação de N e o início da tora de madeira eu vou chamar de X. Veja que de novo eu tenho X, N, F e T. 4 incógnitas no meu diagrama de corpo livre, mas só 3 equações de equilíbrio. O que nós temos que analisar é qual o movimento iminente à medida que essa força T começa a aumentar. Ou essa tora de madeira vai deslizar, ou ela vai ser levantada e rotacionar em torno do ponto A. Se o deslizamento é iminente, essa força de atrito é o μ estático vezes a normal. Portanto, somatório de forças em x e y, eu tenho esse sistema de equações, eu tiro a minha força de tração e a força normal. No segundo caso, o tombamento é iminente, ou seja, eu vou levantar essa tora de madeira e ela vai rotacionar em torno do ponto A. Nesse caso, eu sei que essas forças de reação do chão vão atuar aqui na extremidade da tora de madeira. Um somatório de momentos em relação a A permite determinar T 850 newtons. Estudados os dois casos, eu tenho que verificar qual deles é mais plausível. Então, o que vai acontecer é esse primeiro, que a força T é menor que esse. Então, à medida que essa força de tração aumenta, quando ela chega em 700 newtons, o deslizamento da tora é iminente. Então, a máxima tração da corda que pode ser aplicada, mantendo o equilíbrio da tora de madeira, é de 695 newtons. Nesse último exercício, um bloco triangular é apoiado sobre um bloco retangular e pede-se o maior valor da força P que pode ser aplicada ao bloco para o qual não ocorre movimento do sistema. Esse exercício é interessante porque eu tenho dois corpos em contato, tem força de atrito entre as superfícies dos blocos e entre o bloco e o chão. E o exercício quer saber o maior valor da força P que pode ser aplicada sem que ocorra movimento. Entretanto, eu não sei qual o movimento que vai ocorrer. 3 casos são possíveis. Aplicando essa força P, esse bloco triangular pode deslizar. Aplicando essa força P, o bloco triangular pode tombar. Ou aplicando essa força P, os dois blocos podem deslizar junto. Como tem várias possibilidades de movimento e eu não sei qual é a que vai ocorrer, então esse é um problema do tipo 3. E aí nós temos que analisar cada uma dessas possibilidades. Possibilidade 1, deslizamento do bloco. Então vou determinar a força P para que haja deslizamento do meu bloco triangular.
o diagrama de corpo livre, força P, peso e as reações normal e força de atrito. Na iminência do deslizamento, essa força de atrito vale μ vezes a normal. Somatório de forças em x e y, a força P, 78 newtons. Vamos estudar o segundo caso, a possibilidade do tombamento do bloco triangular. Nesse caso, eu sei que a força de atrito normal atua no vértice do meu triângulo. Para esse diagrama de corpo livre, somatório de momentos em relação a B, a força P é 98 newtons, maior que o caso 1. Então eu sei com certeza que o tombamento não vai ocorrer antes do deslizamento do bloco triangular. Falta checar se os dois blocos podem deslizar juntos. No diagrama de corpo livre do sistema completo, eu vou ter os pesos dos dois blocos e a força de reação do chão sobre o bloco retangular, normal e força de atrito. Na iminência do deslizamento desse sistema, essa força de atrito é μ vezes a normal. Somatório de forças em x e y, essa força P é 117 newtons, também maior que o primeiro caso. Então eu sei que esse caso também não vai ocorrer. Então o maior valor da força P que eu posso aplicar é a força de 78,5 newtons, com deslizamento iminente do bloco triangular sobre o bloco retangular. Na aula de hoje, nós estudamos o problema do tombamento de corpos rígidos. Ocorre que um corpo na iminência do movimento, quando sujeito a uma força de atrito, pode deslizar ou tombar, isto é, rotacionar em torno de sua extremidade. Assim, se um corpo está na iminência do deslizamento, então a força de atrito vale seu valor máximo. Se o corpo está na iminência do tombamento, então nós sabemos a localização da linha de ação da reação normal. De qualquer maneira, problemas envolvendo atrito podem ser classificados de acordo com o tipo de informação que é fornecida no enunciado do problema. Em todo caso, sempre será necessário analisar o problema traçando o diagrama de corpo livre e aplicando as equações de equilíbrio, juntamente com qualquer outra informação fornecida no enunciado do problema. E por hoje é isso. Muito obrigado.